Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você, estar na sua salinha nessa tarde gostosa, poder desfrutar da sua companhia. Agradecemos com o coração cheio de alegria, porque você toda segunda-feira nos recebe em sua salinha. Mas hoje temos 2 convidados aqui na nossa salinha. Olha só, você já conhece, claro, são convidados que você sempre está recebendo junto com a gente, que são os psicólogos, o casal Ana Carolina Magalhães e Ricardo Cury. Sejam bem-vindos ao Plenitude. Tudo bem, Iraci? É um prazer estar aqui, eu e Ricardo. Sempre bom estar aqui com você. Obrigada. Hoje nós vamos falar da desconstrução moral. O que é isso? Pois é, nós podemos observar ao longo desses últimos anos e que vem culminar neste ano a desconstrução de tudo aquilo que foi construído ao longo de muitos anos. A moral, a educação, os bons costumes, o respeito, enfim, os conceitos. E hoje as coisas estão diferentes. Tudo que era errado passa a ser certo, tudo que é certo passa a ser errado. O que sempre foi bonito, delicado, elegante, passa a ser feio, fora de moda, completamente errado. É o torto. E aquilo que é fora dos padrões de delicadeza, que é o que é escrachado, o que é fora, o que é imoral, passou a ser certo. Sobre o que nós vamos educar os nossos filhos? Quais são esses conceitos? Certo, errado? Afinal de contas, como nos portar hoje em dia? Porque tudo é uma vitrine. E todo mundo faz tudo para ficar nos padrões estranhos dessa vitrine. Então, para isso, nós vamos conversar com o casal. O que é certo, o que é errado, afinal de contas? Se antes a gente já não sabia o que era certo, o que era errado, hoje, então, dá um nó nos neurônios. Tic-tac fica perdido, né? Exatamente. Tem 2 formas de enxergar isso. Aquilo que Deus colocou para a gente no mundo, através de Moisés. A gente tem lá o Decálogo, as leis de Deus na Terra. Ali é o maior código moral que a gente encontra e deveria estar prevalecendo até os dias de hoje. Mas tem uma outra forma de ver que, a meu ver, é onde a gente se embanana muito, que é aquilo que os homens acham que é o certo, o que é o errado, o que a sociedade vem construindo ao longo de vários séculos. E nisso você entra em contradição, muitas das vezes, com as leis divinas. Então, existem as leis humanas e as leis de Deus na Terra. Nós, que seguimos o Cristo, dentro da doutrina espírita, a gente se norteia sempre por aquilo que Deus nos ensinou. Questões sobre o adultério, sobre a morte em relação a todas as criaturas, sobre roubo, tudo isso está prescrito bonitinho nas leis de Deus, inclusive a nossa relação com o sagrado. Mas, quando a gente olha para o mundo, a gente não vê essas coisas acontecendo como a gente gostaria que fosse, pelo menos nós aqui do Espiritismo, cristãos espíritas. E nisso a gente vê gerações, né, sendo perdidas nessa imoralidade toda, que muitas das vezes é até chancelada pelo senso comum. Ou seja, ok, tá valendo. Hoje tudo pode. Hoje vamos buscar aquilo que é mais agradável, aquilo que dá prazer, aquilo que todo mundo gosta é o certo.
E aí vem o chato e fala, não, mas isso tá errado, não pode ser assim. Por que são chatos? Porque você está tirando os brinquedos das crianças. Então, olhando para isso, a gente vê uma imaturidade que vem de gerações em gerações. As instituições educacionais enfraquecidas, muito enfraquecidas, que tem essa consequência muito imediata em crianças, em adolescentes, em jovens adultos. A gente vê uma geração que luta por aquilo que dá prazer, que é muito agradável, e briga com aqueles que estão tentando corrigir esse comportamento, invertendo as coisas. Eles que são os tiranos, os autoritários, os conservadores, os protetores e tal, mas, na verdade, isso tudo tem jogos de interesses por trás, industriais, estéticos, e por aí vai. Então, vejo mais por esse lado, assim. Sim, essa questão dessa inversão, né? Ela é muito significativa hoje em dia. Às vezes a gente pega os jovens, sabe, atendendo, trabalhando nos trabalhos sociais também, a gente vê como a mente mudou. Né? Agora tudo é liberado. Por exemplo, ouvi uma história de uma criança com 6 anos que escutou da professora que, por exemplo, ela não precisa escolher agora se ela é menina ou menino, ela pode escolher lá na frente. Né? Então você vê que há uma necessidade da atualidade, né, da juventude de hoje, muito pela educação enfraquecida, como vocês mencionaram, de romper com todos os vínculos dos antepassados, que é a nossa própria origem, né? Então, é como se fosse um movimento de enantiodromia, que é um pêndulo, né? Havia um conservadorismo extremo lá atrás, e agora, numa tentativa de uma mudança, ao invés de buscar uma evolução, né? Entender quais são as nossas origens, que foram importantes para a gente chegar até onde a gente está, né, e evoluir nesse sentido, nesse caminho, há um movimento de oposição. Né? Então, tudo que era bom agora é ruim, né? O belo não tem que ser mais belo, não é mais belo, então a gente tem que buscar as coisas desconstruídas. Né? Agora, até a cozinha é desconstruída, né? Você vai num restaurante, o pavê é desconstruído, agora tudo é desconstruído. Mas é essa ideia de polarização, né? E que vão subvertendo os valores morais do Cristo. A nossa sociedade, ela é pautada, né? Principalmente nos direitos humanos, que é onde Sim. até esse novo olhar, né, bate muito, os direitos humanos, mas, na verdade, tudo que eles conseguiram até hoje para poder se expressar veio do cristianismo. Então, se hoje esses jovens, né, eles conseguem falar as bobeiras que eles falam, é porque houve o Cristo que mostrou uma nova forma de agir no mundo. Né? Então, a nossa sociedade ela é pautada na relação do cristianismo, é pautada na justiça romana, é pautada na beleza grega, que veio, é a nossa história. Né? Sim. Então, ao invés de a gente olhar como isso se aplica hoje, não, vamos romper, vamos inverter porque somos revolucionários. Mas para onde que aponta isso? Senão para uma decadência da sociedade, né? Eu acho que tem que olhar para o objetivo. Como o Ricardo falou, está muito pautado num prazer imediato. Ok, é imediato, mas aonde dá? Né? Porque é preciso olhar aonde a sociedade vai parar. Cada vez mais somos autocentrados, egoístas. A família, que é a base principal de qualquer sociedade, está sendo destruída. Está sendo não, né? Porque é impossível, a verdade é essa. Eles podem tentar, mas não vai ser. Não vai ser. Não vai ser, mas há uma tentativa nesse sentido, de dizer que a família não precisa disso, é muito conservadorismo, isso, mas na verdade é o que faz nós, seres humanos, vivermos em comunidade. Eu nascer, precisar de 2 pessoas que me cuidem, que preservem a minha vida, eu entender que eu preciso delas, então eu também tenho uma contrapartida em relação a elas, eu preciso pensar nelas porque eu preciso dela, né? Exato. E aí eu saio de mim. Se eu achar que eu não preciso de ninguém, eu vou voltar para o meu umbigo. Eu quero, eu tomo e eu faço. Sim. E é o que a gente vê acontecendo, né? Jovens roubando, ficando com várias pessoas, né? Assim, não tem mais relação. Eu uso a pessoa e largo. É assim que tem andado as coisas. Usando. Foi feita uma pesquisa sobre a criatividade do ser humano, do jovem, e como está o QI, como está
o gráfico de crescimento de criatividade. E esse gráfico, para 2022, ao invés dele subir, como sempre foi subindo um pouco, uma certa numeração, ele, além de não subir, ele caiu. Ele começou a baixar demais, que chamou demais a atenção dos pesquisadores de faculdades nos Estados Unidos, Califórnia, enfim. E eles vêm trazendo como pode a criatividade e a inteligência começar a passar por um funil, sendo que o percurso seria inverso. Sim, com Exato. certeza. Como vocês veem isso hoje em dia? A criatividade, ela está ligada a uma conexão consigo mesmo, né? A gente pensa em criatividade na arte, né? Na parte do belo, desenvolver, que é isso também, mas a criatividade é para resolução de problemas, né? Você pensar fora da caixa, né? Você conseguir sair do efeito manada. Você precisa de uma criatividade, pensar novas formas de ser no mundo. Né? Exato. E isso vem de um contato, de um autoconhecimento. Hoje em dia, né, as pessoas, o que elas fazem? Elas são dominadas por informações, é muita informação, muito estímulo, né? E é como se a gente tivesse que dar conta de todos os estímulos. Um jovem hoje, ele tem mais informação do que um filósofo na Grécia. Mas não retém. Nada. Não dá para reter nada. São sabedores de título, porque eles leem um título, uma matéria, que hoje em dia não se sabe a veracidade, né, das coisas. Já tem uma opinião formada sobre aquilo. Exatamente. Uma opinião formada. E aí, pronto. Você corta o seu pensar, o seu olhar crítico sobre as coisas e o que você pensa, o que você acha. Meus amigos fazem, é o que eu vou fazer. Meu professor fala, é o que eu vou fazer. Né? Até se a família vai lá e orienta, como na adolescência, tem muito essa questão de ir contra os pais, né? Achar o seu lugar no mundo, e o mundo te convida para olha só, vamos lá, vamos subverter a sociedade. É isso que as pessoas estão fazendo, os jovens estão fazendo. Isso vai minando a criatividade. Com certeza. Cada vez mais somos doutrinados a pensar de uma forma e isso vai diminuindo a nossa possibilidade, né? Porque essa possibilidade quem faz somos nós. Exato. Né? De sair para um caminho de individuação. Não de individualidade como eu e eu mesmo, né? E só eu, mas de eu saber quem eu sou para eu ser alguém dentro da sociedade, e não só mais alguém, sabe? Mais um no meio desse todo. Isso. E a gente precisa, para desenvolver a criatividade, de tempo. Né? Hoje você vê o mau uso do tempo. As pessoas não buscam tempo para isso que a Ana está trazendo, para o autoconhecimento. É verdade. Um ócio criativo, que a gente chama na psicologia. Os próprios pais estimulam sempre as crianças a estarem preenchendo a agenda deles com N situações, N coisas. Atividades físicas, música, esporte, parará, parará. E aquele tempo para a criatividade? Não tem. Quando sobra um tempo, para onde as pessoas estão recorrendo? Para os aparelhos eletrônicos. Celular, tablet, videogame. Nisso você está ali no processo dopaminérgico do cérebro e impede a criatividade de surgir. Então, e reclamam, não, o dia hoje está passando muito mais rápido. Nossa, o ano está voando, o ano não sei o quê. Isso tudo são falas que aparecem por quê? Porque você está usando mal as horas do dia. Então, se a gente separar 1 hora do dia, meia hora que seja, para uma introspecção, para uma meditação, para uma imaginação ativa, ou simplesmente para ficar parado, observando uma natureza, contemplando alguma coisa, nessas horas sim que surgem os insights, surgem as oportunidades de uma coisa nova, é a criatividade se desenvolvendo. Então, esse declínio dessa curva que os cientistas estão vendo, ela vem muito em função disso. Assim, você tem um excesso de informações que chegam pelas redes sociais, pela internet, e as pessoas também buscando muito isso, como se fosse uma adição, uma necessidade de estar sempre conhecendo e aprendendo coisas novas, entre aspas, né? Muito na coisa superficial, e nisso você não se dedica a si mesmo,
a essa coisa que desenvolve a criatividade. Os maiores cientistas que a gente viu estão nos séculos anteriores, Sim. 17, 18, 19, em que você não tinha esse advento, né, da Os internet. pesquisadores de Harvard, eles falam que ter mantido o mesmo gráfico de anos anteriores, por exemplo, ou ter estacionado é uma coisa, mas decair É incrível. é absurdo, porque, ou seja, a pessoa está utilizando muito menos a inteligência dela. Eles estão mais num copia-cola do que aprende a fazer como que é. Sim, Exato. até as brincadeiras, né? Hoje em dia você quer montar uma casa da Barbie, você entra ali no aplicativo, tem um joguinho, você já tem tudo ali pronto, né? Antigamente você estava ali montando, faltou alguma coisa, a mesinha de cabeceira, você pegava a caixinha de fósforo, embrulhava. Fazia alguma coisa. Você ia usando as coisas que aconteciam, né, as coisas do mundo, para resolver as suas questões. Hoje não, hoje está tudo pronto, né? Você está ali, é virtual, não existe nenhum contato físico, de fato. Isso. Então, as relações vão se quebrando, tanto com os objetos, né, quanto com as relações sujeito-sujeito também. A degradação dentro das próprias universidades que vem mostrando a falta de interesse, a falta de comprometimento, o desleixo, o abandono, a falta de moralidade, que é algo que eles não têm no dicionário dele. Como vocês veem isso nesse mundo jovem, tá aí? Bom, a questão da faculdade é bem interessante, né? Porque eles pegam uma opinião, né? Os jovens, onde o mundo gira. Vamos lá, então a gente está vendo um pensamento, né? Eles crescem autocentrados, então tudo que está no mundo é para servir a eles. Eles não têm uma troca, né? Não há relação. Eu não sirvo ao mundo, não é o sirvo. mundo que tem que me Exatamente. servir. Eu estou pagando, né? Eu estou pagando ali, então eu não tenho compromisso nenhum com a faculdade, com a universidade. Eu estou só recebendo. Eu sou passivo perante o mundo, eu não tenho uma postura ativa, né? Uhum. E aí vive para ser servido. E aí a gente tem que ver o que Jesus falou, né? Olha só o que faz uma sociedade, não é uma troca, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Então é essa oposição total. E o que a gente também vê bastante nos jovens, os que estão na faculdade, é um pensamento bem absolutista, como o Ricardo já tinha mencionado, o tirânico de uma opinião. Eles têm uma opinião formada ali no grupo deles e eles não conseguem ouvir nada diferente para discutir. Na ideia de que ouvir, na verdade, é uma forma de limitar a liberdade deles, enquanto Exato. eles querem limitar a liberdade. Na psicologia, a gente tem um movimento muito interessante que é a da compensação. Os opostos, eles são complementares. Então, toda vez que eu me coloco como vítima e digo para o outro o que o outro não pode fazer, de uma certa forma, eu também sou tirano, né? Porque eu estou dizendo para o outro o que ele tem que fazer. Então, assim, é como se houvesse uma identificação com esse lugar de vítima, de recebedor, porque a vítima só recebe, a vítima é passiva. Ela tem que receber. A faculdade me deve, o Estado me deve, as pessoas me devem, porque eu não tive o amor que eu desejei dos meus pais, ou porque não aconteceu do jeito que eu queria. E aí, esse olhar de vítima passa com que ela seja um tirano para a sociedade, porque ela acusa os outros, ela passa a não querer ouvir o que o outro tem para dizer, limitar a liberdade para que ela tenha liberdade, mas é uma pseudo-liberdade. Com certeza, com certeza. E mais do que isso também, você vê dentro das universidades, por exemplo, pouco interesse também pelo saber, sabe? Você vê muitos professores hoje também que buscam muito pelos seus direitos, eles têm razão em relação a isso e tal, seja por receberem mal e tal, mas o compromisso com o aluno também está sendo perdido nessa história e vai criando um ambiente de hostilidade entre aluno e professor. Ou seja, eu pago, se for uma faculdade particular, o aluno diz, não, eu estou pagando, então eu vou passar, não tem essa de tirar nota baixa nem nada. Nisso enfraquece a autoridade do professor, porque tem diretores e tudo mais que não querem perder seus alunos, senão a faculdade pode entrar em crise. E aí começa a ter uma queda no aprendizado. Nas instituições públicas, por exemplo, os professores
sendo mal remunerados ou precisando negociar com os governos e tudo mais, melhores benefícios e tudo mais, também acabam não se comprometendo tanto com o saber, no sentido de, eu não vou dar tantas aulas assim, não quero uma grade tão cheia de disciplinas, e nisso você vai perdendo. Quem é que sofre nisso tudo? Os alunos, por não estarem aprendendo, consequentemente as gerações vão sendo formadas de uma maneira superficial nas profissões, sabe? E obviamente, a crise moral vai aparecendo, porque também tem a imposição do pensamento, a formação de jovens com tendências assim mais liberais e tudo mais, até onde isso tá dentro do razoável. O professor ele pode passar o seu pensamento, a sua filosofia de vida e tudo mais, e o aluno sabe ter um olhar crítico em relação a isso. Ele tem... Como é que foi formado o pensamento filosófico desse aluno desde lá da escola? Não houve. Então, você é manipulado muito mais facilmente. Você acaba sendo dragado por tendências maiores, entendeu? E aí você vê tanta crise acontecendo no meio acadêmico, no meio estudantil. Você vê crianças ou pré-adolescentes em escola pública brigando com o professor fisicamente. Então, exato. Cadê a autoridade? Na minha época, por exemplo, o professor era muito respeitado. A gente tinha medo até de dirigir a palavra, porque tinha uma autoridade ali já posta. Hoje se perdeu muito isso. E aí, dentro de casa também, não tem uma cobrança, uma educação em cima disso, você vê as consequências fora depois. Né? Existem também, porque esse movimento ele já vem acontecendo há um tempo, né? Que agora a gente está culminando num ápice, vamos dizer assim. Exato. E os professores de hoje em dia, grande parte, já vem desse movimento desses jovens, né? Então, eles já têm essa formação, que é mais liberal, onde também buscam romper nessas hierarquias. Como indivíduos, como seres humanos, né, todos nós somos iguais, somos filhos de Deus. Mas, dentro das relações da sociedade, é importante que exista a hierarquia, como na família também. É importante que as hierarquias sejam respeitadas, né? Pai e mãe não são amigos. Pai e mãe, né? Amigo está no mesmo lugar. Professor, ele está ali, né, para ensinar. Não quer dizer como o pai e a mãe, né, o filho vai receber tudo e achar, como o Ricardo falou, que tudo é verdade. Não, vai ter um olhar crítico, mas tem que ter um respeito sobre essas pessoas que estão se dedicando a isso. E até os novos professores, eles já vêm querendo romper com isso. E se colocam como amigos, né? Estamos aqui passando. Aí vai no final do dia, vão lá, se reúnem para conversar, e vão no bar e tal. Isso vai fazendo com que essa hierarquia que é importante se perca, sabe? Então, até os novos professores, eles já vêm, são jovens como hoje, só que no passado. E aí, quando a gente vê tantos jovens nesse ápice, como que vai ser a nossa faculdade, as nossas escolas no futuro? Para onde que a gente está caminhando? Eu acho que essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer, sabe? Para onde que a gente está caminhando? Porque a gente tem que se direcionar hoje para onde a gente quer chegar. E o lugar parece que não está muito legal. Essa falta de hierarquia, de respeito, está trazendo muitos complexos aos jovens e à própria criança, isso. Exatamente. Com certeza. Influencia muito na questão psicológica. Porque por mais que eles busquem por uma igualdade quando eles crescem, na verdade, há um anseio da criança, do bebê, por limite, por segurança, né? Limite é segurança. A gente está numa floresta, a gente se sente inseguro, a gente tem que olhar para tudo. Mas se a gente está né, numa casa com 4 paredes, a gente se sente acolhido. Então, limite é muito importante. E o que dá o limite é essa hierarquia. Então, a falta desse limite, dessa hierarquia, vai fazer com que essa criança queira romper numa prova de legitimar aquilo que ela não teve. É como se ela não precisasse. Tá vendo? Olha, eu não quero segurança. Eu não quero limite, porque ela não teve. Mas, na verdade, é o que ela precisa. É o que ela está buscando. Quer se colocar de igual para igual, igual né? para igual. Exatamente. Nós vamos para um pequeno intervalo, um chazinho gostoso e voltamos já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre as desconstruções morais. Para você que está chegando agora, estamos com os convidados Ricardo Cury e Ana Carolina Magalhães, ambos psicólogos, e estão aqui trazendo a nova visão do que é desconstrução dentro do meio em que a gente vive. O belo, né? A gente fala que o belo antes, a mulher delicada, a mulher sensível, a mulher delineada, né? Passou a ser horrível, fora de moda, fora de tudo. A mulher, para ser mulher hoje, tem que ser musculosa, né? Ela tem que ser 4x4, tem que ser toda grandona, musculosa, coxuda, bunduda, braçuda. Nossa Senhora, é uma coisa. E todos os rostos têm que ficar todo dentro de um padrão de quadrado. E a boca, aquela boca de beijar-corvo, entendeu? Longe, uma coisa assim exagerada. O homem, em contrapartida, passou a ser mais delicado, menos homem, mais delicado, uma delicadeza exagerada. Ele tem medo da barata, ele tem medo da formiga, ele tem medo do mosquito, ele não tem mais aquela figura de homem firme, forte, o protetor, o selvagem, aquele que defende, que cuida da mulher. E a mulher, na sua contrapartida, ela é que manda, que faz, que acontece. Como é que está isso na visão de vocês, ainda mais como psicólogos? A gente vê parece que é uma exigência hoje em dia de você seguir determinados padrões. Seja pelo advento das redes sociais, você tem as pessoas que influenciam as outras, tem milhões e milhões de seguidores, e elas falam, olha, eles se vestem, ou tem os trejeitos assim, o assado, e todo mundo fala, nossa, eu quero ser aquilo ali. Eu não quero ser o que eu sou, eu quero vir a ser uma outra coisa que eu não sou. E aí tem um esforço em relação a isso. Quem é que está ganhando nessa história, Iraci? As indústrias farmacêuticas, dermatológicas, clínicas de estética, de depilação, de nutrição, de não sei o quê, de isso, de aquilo, que está, obviamente, interessado nesse movimento. O que isso implica? Ou o que parece para nós aqui como psicólogos? Que as pessoas estão perdendo a sua própria identidade, a sua autoaceitação, o seu contentamento com o próprio corpo, entender que está ok. Não é isso que é o mais importante numa existência. Nós, como espíritas, mais ainda, a gente sabe disso. Esse corpo, tão desejado, tão belo, tão escultural, vai acabar. Vai virar pó. De onde ele veio, ele vai voltar. Então, se a gente se prende com apego, com desejo, colocando isso no topo da pirâmide da nossa busca, que é a satisfação desse desejo, que é gigantesco de ser belo, bonito, ou exótico, ou sei lá o que as pessoas estão buscando, né? Isso tem sofrimento, isso gera muito sofrimento nas pessoas. Gera uma ansiedade, uma autoestima baixa, uma não aceitação pela crítica. Isso vai acarretando em quê? Em transtornos psicológicos. Depressão, agorafobia, pânico, uma série de coisas vão aparecendo no meio do caminho, porque as pessoas não conseguem simplesmente olhar no espelho e falar, ok, eu sou assim. Eu sou assim, não preciso ter ninguém mais belo do que eu, ou coisas desse gênero. Mas não, vamos viver a vida, vamos trabalhar, vamos estudar. Eu acho que falta um pouco de propósito, de busca verdadeira. Uma busca espiritual, vai lá estudar os evangelhos, vai para a casa espírita, vai para a igreja, mas não fica na frente desse espelho buscando o acerto, a perfeição do corpo.
a perfeição do corpo não necessariamente a perfeição do espírito. Pelo contrário, é um caminho completamente oposto. É interessante, né, que nesse exemplo dá para a gente ver bastante esse conflito de opostos, né? De um lado a gente tem esses padrões de, como você falou, né, da boca, o rosto, todo mundo tá parecido, parece a Barbie nova, né? Todo mundo tá meio Barbie, assim, todo mundo igualzinho, só muda a cor do cabelo, né? Isso. E a roupa que veste. E de um outro lado você tem também uma briga para romper com qualquer tipo de beleza. Também cabelo debaixo do sovaco, não penteia o cabelo, não se veste direito. Então, assim, são esses opostos que mostram exatamente o que o Ricardo falou, falta de propósito. Eu estou tentando buscar em coisas externas para me encontrar. Só que se eu não sei sobre mim, como que eu vou me encontrar, né? Então, nenhum desses pontos são saudáveis. Isso, na verdade, demonstra o sofrimento, né? Exato. Então, é importante olhar para esse tempo de ócio, que a gente falou no outro bloco, de ócio criativo, né? Não ócio de prostração, de inatividade, mas onde possa ter um autoconhecimento para entender qual é o seu objetivo. É ser só mais uma pessoa bela ou tentar romper para dar uma mensagem para a sociedade? Ou seja, você está vivendo para você ou para dizer para os outros que você não é igual a eles, né? Porque também tem essa... Ou seja, quem está te controlando é a sociedade. Para dizer que a sociedade não me controla, eu quero ser totalmente diferente, eu provo para todo mundo que é ela que me controla, porque eu estou fazendo isso para ela. Para mostrar que eu sou diferente, para fazer parte de um padrão. Mesmo que seja um padrão diferente. Então, na verdade, são polaridades, mas a média é a mesma coisa. Pessoas controladas pelo meio externo, né? Por esse movimento efeito manada. Né? E quanto à questão das mulheres e dos homens, né? Das mulheres mais masculinizadas e os homens mais afeminados... Por mais que eles façam músculos, Sim. eles, nossa, tem que ter aquele músculo que, nossa senhora, por fora, mas eles falam tudo tem que ser muito delicado. Ai, um medo. Fico olhando aquele brutamonte aí vem a correndo mulher de uma matar barata. Exatamente. Eu falo, gente, que mundo a gente está vivendo? Pois é, existe um requisito hoje em dia que existe a desconstrução da masculinidade. Agora tá vendo? Tudo é desconstruído. É o pavê desconstruído até a masculinidade desconstruída. Que é isso. Não, o homem não pode mais ser homem e a mulher tem que ser cada vez mais parecida com um homem, né? Tem que estar no mercado de trabalho intenso, tem que vir para trabalhar, não deve mais querer ter filhos, porque filhos é coisa de mulher dona de casa e tal. Para mim, o que mostra claramente qual é a sociedade que funciona no livro Nosso Lar, tem um capítulo curtinho, que é Noções do Lar, onde é falado o seguinte, num gráfico, a mulher é o eixo Y, que é o eixo vertical, e o homem o eixo horizontal, né, o X. O que quer dizer? O homem, ele dentro do lar, né, e aí esse gráfico é o lar, dentro do lar, a responsabilidade... Não quer dizer que isso seja uma rigidez nessa posição, não é isso. Mas a responsabilidade dele é guiar a família no mundo, nessa horizontalidade. Exato. E a responsabilidade da mulher é elevar, edificar, né, essa família no mundo. Por isso que eles se encaixam, por isso que é necessário os dois. Só que, claro, na troca vai existindo equilíbrio. A mulher vai... olhando com mais objetividade também como marido para poder ajudá-lo, né? O homem vai se espiritualizando. Tanto que uma mulher pode erguer ou afundar um homem. Perfeitamente. Né? Então, assim, é importante não se ficar rígido, né? Numa ideia de homem padrão, antigo, onde ele era brutamonte. Não, mas também não é a polaridade que resolve, sabe? É encontrar o equilíbrio onde um homem ele consegue ser completamente masculino, mas saber sobre os seus sentimentos. Não quer dizer que ele vai ser afetado e vai ficar falando dos seus sentimentos ou ficar com medo ou exacerbar eles, mas ele olha para as questões dele, né? E a mulher, ela vê a subjetividade da vida, ela não nega, porque hoje em dia a mulher quer negar os sentimentos, né? Quer evitar. E aí ela não nega e vai para o mundo. Ela age no mundo de acordo com o que ela sente dentro. E o que a gente tem visto é esse rompimento entre sentimento e ação.
Então, são ações no mundo vazias. Eu vejo muitos casos de mulheres que passaram a vida nessa busca, né, de não ser como as mães, que eram mais do lar, né, que cuidavam mais da família, apesar de trabalharem, mas elas queriam mais, né, e que agora, né, já mais para os 50 anos, elas se arrependem muito e entram em depressão, porque veem impossível a possibilidade de uma família. Então, assim, o quanto essa busca por esse rompimento drástico, sabe, com todas as coisas do passado, sem olhar para avaliar o que é bom e eu posso repetir e o que eu posso melhorar. Isso a gente deve fazer internamente também em relação à nossa família, né? Por exemplo, a gente deve olhar para os nossos pais e ver que, caramba, muita coisa que eles fizeram eu posso não repetir, mas eles me entregaram muita coisa. Então, isso eu posso repetir, né, para a minha família. Pegar não só da nossa família, mas geral como sociedade. A base da sociedade é a família. Então, se a gente faz isso com a nossa família, a gente vai acabar tendo uma sociedade, se todo mundo fizer, né, uma sociedade que está evoluindo e não uma que está sendo destruída, né, para o zero, porque a gente não sabe o que está sendo criado. Exatamente. Esse é o problema. Eu estive há algumas semanas atrás numa piscina e foi cômico. O marido e a mulher, eles eram super sarados, marombados, tinham um corpo super delineado, que, nossa senhora, e tinham 2 crianças pequenas. Apareceu um marimbondo que veio e estava no chão. Quando o marido viu aquele marimbondo, ele começou a gritar: ai, uma barata, uma barata! Ele subiu em cima da cadeira da piscina e ficou gritando: meu Deus, uma barata! Ele fazia. A esposa dele saiu de dentro da piscina e falou: calma, calma, eu mato. Eu falei assim: eu não estou vendo isso. Aí ela chegou, olhou, ela falou: mas isso não é uma barata. Ele falou: não. Ela falou: não. E falou lá, ela deu um outro nome lá para o tal do marimbondo. Aí o pai vira e fala assim: crianças, corram para dentro da água para não pegar vocês. E eu, para onde que eu vou? E ela foi tomar conta daquele marimbondo que estava ali. Aí eu fiquei olhando, falei: peraí, o que sempre se criou o homem faz a proteção, ele é o protetor, o provedor da casa. A mulher, ela cuida da criança, ela educa, enfim, ela faz todo aquele preparo. E hoje a gente vê pessoas marombadas, musculosas, com medo de um bichinho. Sim. Uma fragilidade, mas ele estava em pânico realmente, porque quem olhava ali pensava que tinha um dragão na piscina, estava soltando fogo, tudo, estava incendiando tudo. Eu não aguentei ficar séria, né? Eu abaixei minha cabeça e comecei a rir, porque foi realmente cômico. Aí a gente fala: onde estão os valores compensatórios para poder educar as crianças, educar um menino a ser menino, uma menina a ser menina. Nos Estados Unidos, pode-se fazer cirurgia em crianças de 5, 6 anos, 4 anos, que resolvem mudar de sexo. Quer dizer, a pessoa, a criança nessa fase de idade, ela nem sabe o sexo que ela é, na verdade, né? Ou melhor, ela não sabe a opção sexual, porque ela não sabe o que é que faz um sexo e outro. Ela só sabe que é menino ou menina porque ela nasceu ou com uma genitália ou com um pênis. Então, e isso é assim, a gente fala cientificamente, né? Como que fica essa apresentação para essas crianças? O que eu vejo assim, você não pode gerar dúvida onde não tem, sabe?
e parece que tem uma tendência aí mundial, gerar dúvida aonde não tem. Isso é muito grave. Então, por exemplo, uma criança que, ok, ela nunca expressou nada diferente do que ela realmente é. Por exemplo, uma criança cisgênera, ela está identificada como sendo um menino, ela gosta das brincadeiras de menino, ela brinca lá com os meninos e tudo mais, gosta das roupas dela, né, de calça jeans, sapato, sei lá, qualquer coisa. Aí vem alguém, um adulto, que para mim é uma pessoa perversa, uma pessoa mal intencionada, Cheio de e vamos conflitos. colocar uma dúvida onde não tem. Olha só, você sabe que se você quiser pintar suas unhas, você pode. Se você quiser deixar seu cabelo crescer, você pode. Se você quiser passar uma maquiagem igual a da mamãe, você pode. Ou do papai, né? Você pode. É. Tal. E aí, aquela criança que não tinha nenhuma questão em relação a isso, Conflito começa nenhum. a ter, sabe? É claro que existe, a gente não pode negligenciar as crianças trans, né? Que desde muito de tenra idade, ela está completamente desidentificada com o corpo físico dela. Nós somos espíritos. Mas homem é São homem, casos mulher é mulher. muito raros, mas que Raríssimos. existem. Né? A criança, desde 4, 5 anos de idade, não se identificando com nada do que ela tem no corpo, nem com as roupas que ela usa e tal. Isso é um caso que você tem que observar separadamente. Mas Mas Deus você não nunca errou. pode pegar. Colocou porque precisava. Exatamente. Aí tem outras questões espirituais, Uhum. provas, uma série de coisas relacionadas a isso. Exato. Mas você não pode pegar uma exceção e transformar numa regra. Não, todo mundo agora tem que ser questionado Muito bem falado. o que é, o que não é. Você tem banheiro que separa a genitália, banheiro dos meninos, né, das pessoas que têm pênis, das pessoas que têm vagina. Simples assim. Essa é a separação. É. Entendeu? Você não vai, uma pessoa que tem uma vagina, querer que uma pessoa que tem um pênis entre no banheiro e fique do seu lado lá com o pênis para jeito fora nenhum. fazendo xixi. Então não é assim que você vai dar liberdade para as pessoas. Isso não é liberdade. Não é dessa forma que se constrói uma sociedade. Existe o respeito. Ok, você se identifica com outro gênero. Ok, vamos buscar apoio, vamos acolher essas pessoas, vamos trabalhar E psicologicamente devem ser isso. respeitadas. Respeitadíssimas, Sim. claro. O que Porque você... tem sensibilidade muito grande ali. Exatamente, mas você pegar um caso como esse e falar, não, todo mundo então tem que ter uma liberdade de escolha sobre uma coisa que não foi posta em pauta, não teve uma dúvida em Não é relação a isso. natural, né? Não é natural. Aí eu acho um equívoco que está acontecendo, sabe? Eu entendo até como uma desvalorização do que a criança, né, que está realmente passando pela situação, né, que veio com essa questão, com esse conflito, porque é um conflito, né? Um conflito. Você desvaloriza, ela tá vivendo um conflito e você fala, não, ó, não é nada, tá vendo? Não é nada. Que nem a gente tá com raiva, você tá com conflito e fala, não, não é nada não, isso aí é normal. E você ali por dentro sofrendo com aquilo. Exato. Então, transformar em algo natural, o que não é natural, é até uma forma de desvalorizar o sofrimento dessa criança. Exatamente, sabe? desrespeitar. E isso tudo começa, né, com uma outra questão da nossa sociedade, que é a sexualização das crianças. Porque existe uma fase onde as crianças elas são mais próximas a pessoas do mesmo gênero, né? Então, Exato. toda menina teve a fase que não queria brincar com os meninos, queria brincar com as meninas. E Exato. gosta de afeto, porque é natural, criança quer afeto. Então, elas se abraçam, né? Elas mandam cartinhas uma para outra. E os meninos estão sempre juntos ali, estão brincando também. Agora, se eu, né, pequena, sem com essa inocência, abraço e tal, e alguém começa a falar que eu posso olhar para outra pessoa de uma forma sexual, como eu não tenho, né, eu não quero estar com o menino, e eu quero muito estar abraçada com a minha amiguinha, eu sinto falta dela, eu vou achar que eu quero eu quero ter relações sexuais com ela. Exatamente. E aí eu me atrapalho, porque disseram que eu tenho que olhar já desde cedo com um olhar sexual para minha amiguinha, e era só uma amiguinha. Sabe? É uma fase que vai passar. É uma fase onde as crianças vão identificando os seus pares de gênero seus grupos, para criar uma identidade da menina, uma identidade do menino. Exato. E ao invés de ser isso, para criar identidade, faz uma falta de identidade. Por quê? Porque
As crianças podem namorar, beijar, né? Você vê vídeos, filmes dessa forma. Então, isso acontece, você vê que há movimentos em várias áreas culturais, da educação, onde vão provocando essa desestruturação né, da identidade. Uhum. Isso é muito grave, porque aí sim você começa a criar conflitos maiores, Exato. né? E, assim, o conflito, se eu venho com alguma questão com esse conflito, né? Eu não me identifico com o gênero orgânico que eu vim, ver todo mundo igual não vai diminuir meu conflito. É verdade. Eu preciso trabalhar em mim. Então, o que a sociedade precisa é de um acolhimento às pessoas que vêm com esse conflito, como um acolhimento para qualquer outro tipo de conflito, né, psicológico. Mas não quer dizer que a gente deva naturalizar o conflito. O conflito hoje ele é naturalizado, né? Olha, tudo bem você estar muito acima do seu peso. Não se importa com a sua saúde. Sabe, você tem que se achar linda e bela, mas não é sobre o belo ali. É sobre a sua saúde. A obesidade não é saudável. Exato. E a gente não pode fazer uma propaganda de algo que vai destruir aquela pessoa. A gente tem que acolher aquela pessoa no conflito dela e tentar, de alguma forma, auxiliá-la a solucionar as suas questões. Seja o conflito que for, sabe? E a ideia não, tudo é normal. Olha, sejam como vocês quiserem, autocentradas, e acaba que você não se importa mais com você. Nessa ideia de autocentrado, você não se importa mais com você não se importa mais com a sua saúde. Porque toda pessoa, se a gente parar para pensar que é egocêntrica, no fundo, ela quer que todo mundo sirva ela. Ela quer se sentir o quê? Pertencida, amada. Ela quer que todo mundo vá em direção a ela. Então, todas as ações dela são nesse sentido. Pelo outro. Ela faz para ela, mas na verdade ela está pensando no outro. Uhum. Então, ela acha que é o egocêntrico, acha que é sobre ele, mas no final ele está entregando a vida dele para o outro. Para que o outro o faça feliz, o outro resolva seus problemas, o outro, né? Ele perde o poder sobre ele mesmo. Agora, a gente sabe que fazer exercícios, malhar, essas coisas todas, é uma questão de saúde. Isso já ficou mais do que comprovado. E quanto mais idoso a pessoa mais ela deve fazer musculação. Hoje não é só exercício, é musculação, que é para ter agilidade, para andar, para não ter tantas dificuldades que a gente vê comprovar aí. Passa rápido, né? Muito rápido. Mas quero agradecer a presença do casal aqui, casal querido, por estar novamente entrando em plenitude com a gente. E, lógico, vamos trazer outras vezes. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Iraci. É sempre muita alegria. E aqui, para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz e reflexão, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção